Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bruno Mais. Eu me chamo Bruno Jordão e no episódio de hoje nós vamos dar continuidade na série Python para investimentos. E hoje a gente vai ver mais um indicador chamado banda de Bollinger. Esse indicador utiliza média móvel e desvios padrão para te dar base para você comprar ou vender as suas ações. Lembrando que esse código ele foi corrigido no vídeo passado. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar o vídeo e ver as correções que foram feitas nesse código. Então depois da vinheta a gente já vai começar a codificar. Roda a vinheta, produção. Então, pessoal, a gente já vai abrir o nosso código. Ele está nessa pasta aqui, ó. Ele está na extensão do Jupyter Notebook. Então, para a gente poder abrir o Jupyter Notebook, a gente coloca aqui cmd para abrir o prompt de comando. Depois digita Jupyter Notebook. Dá Enter. Com isso, o Jupyter Notebook vai abrir. E aí sim a gente pode abrir o nosso arquivo, ações. Então, vou dar um duplo clique aqui. E aqui está toda a nossa codificação. Lembrando que eu fiz comentários nesse código, eu coloquei ele todo comentado e disponibilizei ele no meu GitHub. E para você ter acesso a esse material, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo para você ter acesso a toda essa codificação e você acompanhar junto comigo. Então eu vou estar executando todo esse código. Então, ó, só apertar Shift Enter até o final. Pronto. Aqui foi as duas últimas células que nós fizemos no episódio quando falamos sobre o IFR, Índice de Força Relativa. Então a gente tem aqui esse gráfico que nos dá a indicação do momento da compra ou da venda de uma determinada ação. Então onde está esses marcadores aqui em vermelho significa que é para vender a ação. Onde está esses marcadores verdes significa que é para comprar ação. Lembrando que esses indicadores eles são utilizados apenas para te dar uma base. Não necessariamente você vai seguir à risca esses indicadores, porque na realidade eles não são 100%. Eles são apenas para te dar uma base, uma referência do momento que você pode ou não comprar, mas não deve seguir à risca. E lembrando que também, nesse canal aqui, a gente não faz nenhuma recomendação. A gente utiliza a linguagem de programação como ferramenta didática para ensinar para vocês como fazer uma análise utilizando Python. E depois da análise feita, vai te dar base para você tomar sua decisão ou não de comprar ou vender as suas ações. Então vamos iniciar aqui nessa célula a codificação já da banda de Bollinger. Então eu vou colocar a codificação e depois eu vou estar explicando para vocês, passo a passo, o que foi feito nessa codificação. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável bbollinger df, ele vai pegar o data frame preços ações, só a coluna close. E aí eu estou colocando dentro dessa variável aqui. E aqui eu criei mais duas variáveis, que foi num desvio, que é o número de desvios. Eu estou colocando aqui, ó, 2 desvios padrão. E aqui o período 14, que vai ser a minha média móvel, ela vai ter o período de 14 dias. Ou seja, eu vou ter toda a minha série histórica, e aí eu vou pegar 14 dias, vou tirar a média. Depois vou deslocar mais um dia e vou pegar 14 dias, tirar a média. Depois deslocar mais um dia, pegar 14 dias, tirar a média. E assim eu vou fazer em toda a série histórica. E aí, nesse data frame que eu criei aqui, eu estou criando uma coluna chamada média móvel. Aí essa coluna média móvel, eu vou pegar a coluna close e vou fazer a média móvel com uma janela de 14 períodos
foi o período que eu coloquei aqui, e vou tirar a média. Então, eu vou fazer esse deslocamento, essa janela em toda a série histórica, e todos esses valores vão ficar armazenados na coluna MM. Também eu vou fazer de um modo um pouco parecido nessa outra coluna aqui, que eu estou colocando STD, que é a coluna do desvio padrão. Então, eu estou pegando a coluna Close e estou fazendo desvio padrão STD de uma janela de 14 períodos, ou seja, eu estou pegando 14 dias, estou tirando o desvio padrão desses 14 dias. Aí depois eu desloco mais um dia e pego 14 dias para fazer o desvio padrão. E assim eu vou deslocando em toda a série histórica e todos esses valores vão ser armazenados na coluna de STD. Depois eu estou criando uma outra coluna chamada Up, e aí nessa coluna vai ser armazenado quais valores? Vai ser o valor da média móvel mais o desvio padrão vezes o número de desvio, ou seja, eu quero 2 desvios padrão. Então vai ter aqui, ó, o desvio padrão multiplicado por 2. Então vai ser média móvel mais 2 desvios padrão. E aqui na banda de Bollinger, aqui não é down não, tá, pessoal? Aqui é lower. E aqui, nessa coluna de lower, eu vou pegar a média móvel e vou subtrair do desvio padrão. Ou seja, eu vou ter minha média móvel e vou ter mais 2 desvios padrão e menos 2 desvios padrão. Então, eu vou ficar com essa faixa em torno da média móvel. E aí, quando eu rodo esse código aqui, ó, eu vou ter essa tabela, esse data frame, com uma coluna de close, a média móvel, o desvio padrão, o upper e o lower. E agora nós vamos criar o gráfico para a gente poder ver essa banda de Bollinger, e ela vai estar nos indicando com marcadores o momento que a gente pode comprar ou vender as nossas ações. Então, eu vou começar colocando o código do gráfico aqui agora. Então, pessoal, explicando rapidamente aqui esse gráfico, eu estou plotando tanto a coluna que tem os preços de fechamento e a coluna que tem a média móvel. E também eu estou utilizando esse método Fill Between para poder plotar aquelas duas colunas que tem a média mais os desvios padrão e a média menos o desvio padrão, que são essas duas colunas aqui. Então, nessa linha, eu estou plotando ao mesmo tempo essas duas colunas. E aí, entre essas linhas, vai ter uma coloração cinza. E aqui eu estou colocando um alfa 0.2 para ser um cinza bem fraquinho. E aqui eu criei duas variáveis, venda e compra. Então, quando eu pegar a coluna do preço de fechamento e se ela for maior do que a coluna up, aí eu vou ter aqui, ó, a venda. Quando a coluna de fechamento for menor do que a coluna lower, aqui eu vou ter a compra. E aí eu estou plotando agora 2SKT, que é justamente a venda e a compra. E baseado nisso, ele vai estar colocando marcadores que quando a coluna de close for maior do que up, ele vai colocar um marcador vermelho me indicando, ó, você pode vender a sua ação.
ou quando a coluna close for menor do que lower, ele vai indicar com o marcador verde indicando, ó, você pode comprar mais ação. E aí eu estou colocando aqui o X label, que é o label do eixo X, que é a data, e o Y label, que é o label do Y, que é o preço. Aqui eu estou colocando o ticker, que é a ação que a gente está analisando, que é da Gerdau. E aqui estou colocando a legenda para aparecer a legenda lá na esquerda. Aqui eu estou colocando para aparecer o grid e estou exibindo. Agora eu vou rodar esse código para a gente poder ver o gráfico. Observe que ele pegou toda a série histórica e aí não dá para a gente ver direito. Então eu vou vir aqui, eu vou reduzir, tá, para uma quantidade igual a gente já vem fazendo já há algum tempo. Vou botar aqui 3.002 pontos, que é parecido com esse aqui, ó, com o anterior que a gente fez. Aqui, ó, eu coloquei esse aqui, ó, 3.002 pontos. Com isso, a gente vai ter esse valor aqui limitado para 2.000, em torno de 2.000 pontos. Eu vou executar de novo ele. Pronto. Então, nós temos aqui a linha preta, que é o meu preço, a linha laranja, que é a minha média móvel. E aqui eu tenho essa faixa cinza aqui, que é a faixa obtida a partir da minha média móvel, mais 2 desvios padrão, que vai ser essa parte de cima, e minha média móvel menos 2 desvios padrão, que vai ser essa linha aqui de baixo. Quando o meu preço ultrapassar tanto para cima quanto para baixo, ele vai colocar aqui esses indicadores. E aí, se aparecer vermelho, é a possibilidade de vender as ações. Se aparecer verde, é a possibilidade de comprar ações. Então, essa banda de Bollinger, ela fica analisando o preço, e aí, caso esse preço vai para cima, fica muito acima de 2 desvios padrão, ele vai estar indicando para você vender a sua ação. Quando estiver abaixo, ele vai indicar para você comprar as suas ações. Então, pessoal, com isso a gente finaliza a aula de hoje, ou seja, criamos mais um indicador, temos agora 2 indicadores para a gente poder analisar. É claro que esses indicadores, eles não são indicadores que te dão indicativos precisos. Esses indicadores é apenas para te informar a possibilidade de comprar ou vender a ação. Você não pode utilizar eles de forma cega, simplesmente obedecendo o que eles te mandam, porque isso pode causar problemas, beleza? Então, pessoal, a gente finaliza mais uma vez a aula por aqui. Se você está gostando desse conteúdo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para estar me ajudando a estar produzindo novos conteúdos. E muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo aqui até o final. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!